Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e ficaremos juntos hoje falando sobre empreendedorismo. E hoje eu tenho certeza que você, principalmente você jovem, né, que está iniciando aí no mercado, que pode empreender alguma coisa boa, Deus quer te dar essa direção e nesse programa Ele vai te dar essa direção para te abençoar muito no que diz respeito a isso, tá bom? E para falar sobre empreendedorismo no nosso programa de hoje, eu tenho aqui o Valdo Fernandes, o nosso irmão Valdo, que tem hoje a condição de ajudar os irmãos, de poder falar como você começou a sua empresa, como se iniciou. Eu estou vendo aqui que o nome da empresa é Realbot, né? Realbot. Remetendo a palavra de Deus. Glória a Deus. Sim. Seja bem-vindo ao Conexão. Vamos falar bastante sobre esse assunto e vai ser uma bênção. Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma honra poder participar desse programa. Glória a Deus. Também está aqui com a gente o Eric Calisto, o nosso amigo também da Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, Ministério Clínica da Alma. Ministério Clínica da Alma, coisa boa, hein? Clínica da Alma já. Só em falar Clínica da Alma já dá aquele arrepio, né? Glória a Deus. As almas estão precisando ser cuidadas, né, Eric? Pastor, bastante. Glória a Deus. Seja bem-vindo ao Conexão. Vamos falar muito sobre empreendedorismo. Eu gosto de jovens que sabem empreender. Então Você também vai somar bastante, eu creio. Amém, pastor. Para mim é uma honra estar aqui nesse programa. Glória a Deus. Amigos, nós vamos a uma matéria sobre empreendedorismo. E na volta, vou aqui junto com os entrevistados falar sobre esse assunto. Estamos já conectados no nome de Jesus, tá bom? Vamos a essa matéria. Segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo, neste ano, 42 milhões de brasileiros entre 18 e 64 anos são empreendedores. Essa é uma habilidade de criar e gerenciar um negócio. Também é a capacidade de resolver problemas e desenvolver soluções viáveis. Liderança, organização, criatividade e autoconfiança, além da vontade de aprender, são as principais características dos empreendedores. O Brasil está entre os países com mais empreendedores no mundo, ocupando a 8ª posição, segundo o relatório da Global Entrepreneurship Monitor Gen de 2023. Olha, tá em 8º, segundo foi falado na pesquisa, nós estamos em 8º no quesito de empreendedorismo. Eu acho que isso é bastante significativo, porque a gente está falando num sentido global, né? Então, você está em 8º, eu acho que isso é bastante significativo. Vocês, meus amigos, deixa eu começar aqui com o Valdo. Valdo, pegando como gancho a matéria que a gente viu, você acha que isso se dá por quê? De muito desemprego? Porque assim, a gente vê muita gente ficando desempregado, pelo menos que eu vejo, eu como pastor, a gente termina lidando muito com isso, e eu vejo pessoas falando para mim assim, agora também não quero trabalhar mais para ninguém, pastor. Então a pessoa ela vai sempre iniciar alguma coisa depois que ela fica desempregada. E aí por isso a minha pergunta, né? Então, aí seria por isso ou teria algum outro motivo? Olha, dizem que todo brasileiro tem uma veia empreendedora, né? Isso é o que dizem por aí. E, na verdade, como o senhor falou, a conjuntura do Brasil, a falta de emprego, oportunidade, faz com que pessoas tenham que ir para esse lado justamente para poder desenvolver alguma atividade que traga o seu sustento para casa. Então, às vezes, é por necessidade a pessoa empreende. Nem sempre porque teve uma ideia ou acordou e decidiu empreender. Às vezes é por uma necessidade mesmo, como umas pessoas que vão vender picolé na praia, que vão vender uma água mineral. É uma necessidade, vão para o sinal de trânsito e aquilo também é uma forma de empreender. Você está buscando atender a uma necessidade das pessoas que estão passando e, ao mesmo tempo, você está aproveitando uma oportunidade de desenvolver um negócio. Então, é uma necessidade também. Também. O Eric, eu quando eu era garoto, já vendi pão, já vendi picolé, tudo isso que o pastor falou, que o irmão falou aí. Já fiz isso por necessidade mesmo, para ajudar a minha mãe, né, a manter a casa. A gente, logicamente, né, eu era muito garoto, eu não tinha essa ideia, vou me tornar um empreendedor. Eu estou vendendo hoje, amanhã eu vou fornecer o picolé, né? Se eu tivesse essa veia ou tivesse esse entendimento, talvez. Mas era muito criança, muito garoto ainda que eu não fazia isso.
Hoje o nosso país, então, ainda falando da matéria, em 8º lugar, pegando também agora como gancho que ele disse, né? Quer dizer, seria mais por necessidade que você vê muito jovem entrando nesse ramo e começando a empreender alguma coisa, porque de repente por necessidade você começa e depois você percebe que tem alguma coisa boa ali e ali você segue adiante. Não sei como foi o seu caso, mais para frente até a gente pode falar um pouco, mas teria um pouco disso de a necessidade de fazer a pessoa se tornar um grande empreendedor? Pode. Sim, pastor, vamos lá. Então, existe a necessidade, existe o querer da pessoa e também eu vejo muito que existe a emoção. Pessoas vendo que pessoas deram certo, então comigo também vai ser a mesma coisa. Mas não, a gente primeiro tem que ver se é o nosso chamado, se é aquilo realmente. Sim, eu tiro como eu desde garoto, desde menor, na menor idade, eu pensei em empreender, em ter o meu próprio negócio. Você já tinha isso como... Dentro de mim. Já estava lá. Tá. Até mesmo dentro da minha casa mesmo eu tive desafios porque acharam que era só emoção, mas hoje estão vendo que não. Entendeu? Então, assim, existe, como o pastor aqui falou também, a necessidade de pessoas que vendem bala, água no sinal. Então, é isso aí. Que bom, né? Eu entendo isso como chamado, sabe? Sim. Porque, assim, Deus chamou uns para serem pregadores, mas Deus chamou uns para serem empresários, para sustentar a obra. Sim. Pessoas fiéis que vão crescer e não vão pensar só em si, né? O apóstolo Tiago diz que a gente não pode pensar no nosso próprio deleite. A gente pede e não recebe porque a gente pede mal, exatamente por isso. Então eu vejo como chamado. Quando eu vejo assim uma pessoa de Deus que consegue empreender, cresce e continua na sua fé, continua no seu propósito, essa pessoa foi chamada para ser aquilo. Exatamente. Não cresceu do nada, né? Estava dentro. Né? Isso é interessante. Quais os maiores desafios, Eric, quando o assunto é empreender no Brasil? O que você acha? O maior desafio hoje, na minha visão, pastor, é a competitividade. Acredito eu que no meu ramo de trabalho de empreender, eu trabalho com moda e eu vejo que a competitividade é bem avançada. Bem acirrada. Sim. E a gente tem que estar alinhado, né? A visão, até mesmo as estações do ano, primavera, inverno, verão, né? E acredito que a competitividade hoje é um bastante desafio, que a gente precisa até mesmo entender qual é o nosso nicho, qual o público que a gente quer alcançar. Então a gente tem que ter essa visão, fora a questão trabalhista, tributária, a gente enfrentando taxas altas, complicações para abrir o seu próprio negócio, a demora. Isso daí é um bastante desafio hoje no nosso Brasil. Esses desafios aqui do nosso país, né? Sim. E aí, Valdo? O seu ramo é outro, né? É diferente, porém a competitividade, ela impera em qualquer ramo. Qualquer ramo vai ter competitividade. E é saudável, é salutar que você tenha competitividade, porque isso faz com que você crescer também, exatamente, faz com que você se desenvolva, com que você mergulhe. E é um ponto que vem a ser, para mim, um dos maiores desafios, não só no Brasil, como em qualquer lugar. Porque no Brasil, na conjuntura do Brasil, você entende que a burocracia, a carga tributária é altíssima. Talvez hoje. Seja a principal, no topo assim, a carga tributária. Né? Carga tributária, a burocracia para se abrir uma empresa, a burocracia para se manter uma empresa, os impostos, enfim, as taxas hoje, quando alguém vai abrir um negócio que ela necessita de ir ao mercado pegar crédito, as taxas são altas, então a pessoa fica preocupada se ela vai conseguir pagar. Então você já começa com um problema, começar com um problema nunca é bom, né? Você já começa uma empresa com uma preocupação. De não conseguir, né? E o ponto que eu acredito que é um dos maiores desafios para todo empreendedor é o conhecimento. Eu acho que esse é um grande desafio para quem quer empreender e para quem está empreendendo. Porque hoje se vende muita facilidade pela internet. Faz isso que você vai ganhar milhões, faz isso que você vai ganhar... E as pessoas pensam que é só estalar o dedo e vai entrar no negócio, vai abrir uma loja, vai abrir as portas e vai dar tudo certo. É incrível. E acabam não mergulhando no conhecimento daquele negócio que ela vai abrir. Como é que você vai abrir uma loja de roupa sem entender de roupa? Como é que você vai abrir o mercado sem entender como é que funciona o mercado? Exatamente. Então, acho que o conhecimento... Até assim, investimento, né? Porque hoje em dia todo mundo manda você investir, é fácil. Você pode começar com R$10. Olha, eu comecei com 10, já estou milionário. É verdade. Não é bem desse jeito, né? Tem que ter um cuidado muito grande com essas propagandas aí. Lógico, e procurar mergulhar para conhecer. Né? Acho que conhecimento, né? O irmão Eric trabalha com obra, com moda. Quer dizer, não é só... Você tem, como ele falou, verão, inverno, outono, primavera, e tem suas modas nesse período. Mas tem que estar antenado também na
no momento, né? Porque a moda segue muito o momento também, a cor né? está em alta. Então, exatamente. Tem uma palavra que eles costumam usar, o que está... me fugiu a palavra agora. Sempre eu vejo, quando se fala de moda, usar essa palavra. Tendência? Tendência, né? A tendência para esse verão vai ser isso. Então, tem que estar antenado, bastante antenado, né? Senão fica para trás. Senão fica para trás, né? A empresa que a irmã abriu, a gente já conversou bastante, né? Sim. Já orei muito pelo irmão, já me deu trabalho. Amém, glória a Deus. Já me deu trabalho. Oração no bom demais. sentido. Que a gente tem, no bom sentido, né? Trabalho no bom sentido. Sim. Mas é uma empresa que, assim, iniciou-se antes da pandemia. Durante a pandemia teve aquele boom, porque tinha tudo a ver, né? E agora está se firmando no mercado. Sim, hoje os mercadinhos autônomos, que é o meu negócio, ele é uma realidade e veio realmente para ficar, porque, como você falou, quando surgiu antes da pandemia, houve a necessidade por conta das pessoas não poderem estar saindo de casa, não poderem estar em aglomerações, então elas tinham a necessidade de consumir o mais próximo possível. O mercadinho estava ali dentro do condomínio, então mais próximo do que isso seria impossível. Entendi. E com a pandemia, realmente, o ramo teve um crescimento absurdo. A franquia que eu represento, por exemplo, de 30 lojas foi para 300 lojas. Caramba. Então, fez um crescimento, um salto realmente absurdo. E o desafio agora seria manter. Então. Porque agora, como descobriram que o negócio é um negócio muito bom, hoje existem milhões de franquias a nível Brasil. Só no Rio de Janeiro nós temos mais de 50 franquias diferentes do mesmo ramo. E a competitividade, como ele falou, fica muito acirrada, porque você vai no local, já tem 2, 3 brigando para entrar e já tem um lá dentro. Glória a Deus. Existe uma idade certa? Eu vou começar com o mais novo agora. Valdo. Não, mas acho que o mais novo é o Eric. O mais novo é o Eric, certo? Sim, sim. Eu vou começar com ele então. Sim, sim. Existe uma idade certa, Eric, para começar a empreender? Não. Não existe, né? Não existe. Eu posso até pegar o exemplo do dono do KFC. Não sei se vocês conhecem. A partir de 60 anos. Na verdade, ele começou com 40, começou a decolar com 65. A gente está falando de 25 anos. Entendeu? Então, não vejo, eu também comecei... Mas ele começa, se eu não me engano, era até num posto, né, de gasolina. Não foi ele que começou ali? Eu não sei, não. Era um posto, ele tinha umas frituras que ele fazia, só que o pessoal começou a gostar. Isso. O pessoal gostava e começava a ir no posto para comer o frango dele lá, porque gostavam de como ele fazia o frango. Exatamente. E aí ele percebeu, né, que tinha alguma coisa ali, foi 25 anos depois. Sim. E eu vejo crianças também, né, vendendo brigadeiro. Sim. Então não existe uma idade certa. E tem gente que leva jeito. Leva, não é? Leva. Eu tenho um rapazinho que aqui ali no final da Tindiba, ali na Taquara, indo para linha amarela. Parece até gente grande conversando, né? Rapaz, indo pra linha amarela, mas ele vai, papapá, daqui a pouco você abaixa o vidro, começa a conversar com ele, sinal abre e você tá querendo conversar com a pessoa ainda. Exatamente. Não, e ele não vende nada às vezes. Ele tem diálogo, ele consegue... Ele sabe dialogar. Entendeu? Que eu já comprei, por exemplo, e não levei nada. Falei, quanto é isso aí, amigo? R$5, chefe. Eu falei, toma R$5. Toma aí, chefe. Não gosto disso não. Mas aí o senhor não vai levar? Eu falei, dá pro outro. Isso aqui fica como oferta pro seu ministério aí, pro seu trabalho. Aí ele olhou pra mim assim, ficou olhando. Aí eu já comecei ali a plantar uma sementinha também. Sim. Isso aí fica como uma oferta pro seu trabalho aí. Porque o cara é simpático, o cara sabe vender o peixe dele, irmão. Tem gente que leva... Sim, né? leva jeito. É ou não é? Sim, a gente, verdade. assim, por exemplo, você trabalha com essas lojas... como é que se chama essas lojas? Mercados autônomos. Mercado autônomo, certo? Quer dizer, mas você tem que tratar com síndico do prédio, com representante da com empresa. representante de empresa, né? Sim. Então, você pode perder o seu negócio ali. Sim. Na verdade, você ou vai ganhar ou vai perder Na ali. negociação, Né? Se não for uma pessoa que saiba... lidar com as pessoas, né? Sabe, vender o seu peixe, como diz no popular, né? Ali mesmo você não vai entrar com o mercadinho em lugar nenhum. Você já vai sair perdendo. Não só como entrar ou a permanência, né? Porque o nosso contrato de mercados autônomos, ele não tem nenhuma amarra. Você pode sair a qualquer momento.
O síndico pode querer te tirar, a empresa pode tem querer... tempo E não contrato, tem. não? Não tem. Você pode até fazer um contrato. Só que quando você coloca um contrato amarrado de 5, 10 anos, tem os dois lados. A empresa pode não ir bem, ou o condomínio pode não ir bem, e você tem obrigado a ficar ali com o mercadinho. Então a gente vale a pena para os dois lados, é bom para os dois lados. É bom para os dois lados não ter as amarras. Aí, por isso, vem a questão do relacionamento. Como o senhor falou desse rapaz do sinal de trânsito, ele está criando relacionamento. Como você falou, ele fala bem, ele articula e às vezes nem vende. Porque o mais importante para ele é criar o relacionamento, que é também um dos fatores importantes para o empreendedorismo. Quando eu falei do conhecimento, são duas fases. É conhecer muito bem o negócio e conhecer muito bem o seu cliente. Sim. Porque o seu cliente vai te dar demandas de cor, de tipo de roupa, de estilo de roupa. Por exemplo, roupas cristãs. Nem todo mundo usa a roupa do estilo cristão. E aí você quer atender o público cristão, você vai ter que colocar uma roupa que atenda àquele público. Então você tem que conhecer para qual cliente você está empreendendo. Já tem alguém para fazer o marketing da sua empresa. Estamos aí. Fazer o marketing. Até porque eu fui vendedor de roupa nos meus 16 anos de idade. Eu lembro disso, quando eu cheguei na igreja, você tentando me vender roupa. De 16 aos 18 e depois eu fui de novo vender roupa. Eu acho que tem alguma coisa aí para ligar a gente aí no futuro. Eu mal cheguei na empresa, eu mal cheguei na igreja e eu lembro dele tentando me vender uma roupa. Ô, pastor, o senhor não quer comprar essa camisa aqui? Cai bem no senhor. Aí, esse cara, eu tenho que ter cuidado com a lábia dele. É perigoso. É perigoso. E só pegando um gancho na questão da idade, só para não deixar de falar, como ele falou do KFC, muita gente acha que está velho demais. Assim como a gente falou de pessoas que são jovens demais e começam a empreender, tem pessoas que se acham velhas demais para empreender e não existe idade realmente. A pessoa, ela depende de Deus. Se a gente se colocar que a gente depende de Deus, nós podemos fazer tudo, inclusive empreender. O próprio caso do KFC, ele vai explodir com mais de 60 anos. Exato, foi a partir dos 60 que ele teve uma ascensão. Começou a decolar. Exato. Bom, vamos lá. O quanto não se apegar ao dinheiro é importante para o negócio cristão? Walter. Bom, eu diria que 1000%, né? Você não pode se apegar ao dinheiro de maneira nenhuma. O dinheiro, ele é essencial para quase tudo que a gente vai fazer, ou seja, para mim chegar aqui eu tive que ter dinheiro para botar combustível no carro, ou se eu fosse vir de transporte eu teria que ter dinheiro. A gente precisa entender que o dinheiro ele é necessário, mas a própria Bíblia nos alerta que o amor ao dinheiro, ou seja, se você for apegado ao dinheiro, você está na raiz dos males que você vai trazer para a sua vida. Então você não pode se apegar ao dinheiro, mas ao mesmo tempo você tem que saber administrar, saber que é importante, saber que você precisa analisar os teus custos, fazer uma contabilidade na risca, fazer realmente uma análise financeira do seu negócio para que você não venha a quebrar por falta de interesse pelo dinheiro. É diferente, são coisas diferentes. Agora, se apegar ao dinheiro, nunca, jamais. Tem tradução que diz o amor ao dinheiro, tem tradução que diz na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 6:10, tem tradução que diz o apego, tem tradução que diz o amor ao dinheiro. Mas é o dinheiro que vai fazer a coisa rodar, né? Sim. Então, como é que faz, Éric, para ganhar e não se apegar? Eu concordo exatamente com o pastor. 100% não se apegar ao dinheiro. É claro que a gente precisa do dinheiro para tudo, como o senhor falou, né? A mente do empreendedor é o quê? É conquistar, almejar lugares altos. Mas a gente tem que ter um certo cuidado para não se apegar ao dinheiro, porque senão você vira dependente do dinheiro. Isso aí. Entendeu? E se você virar dependente do dinheiro, como eu trouxe aí lá em Timóteo, né? Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes você pode estar apegado ao dinheiro e não perceber, e quando perceber for tarde demais. Entendeu? Porque a gente tem que dominar o dinheiro, não ser dominado por ele. Então tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Acho que a palavra é essa, né? É dominar e não ser dominado. Isso aí. Tem um equilíbrio. Eu entendo que eu tenho que ser até amigo dele, mas não preciso me apaixonar por ele. Agora eu tenho que ser amigo dele. Amizade boa, né? Amizade boa. Né? Mas não se apegar. Eu sou amigo, mas não me apaixonei por você. Exatamente. Né? Então tem que ter um cuidado e quem manda sou eu. Isso aí. E não o dinheiro. A gente vê, na verdade, muita gente que tem uma ascensão meteórica e depois tem uma queda mais rápida ainda, exatamente por isso, né? Porque o dinheiro e tudo que o dinheiro pode gerar em volta dela termina fazendo com que ela se exalte, digamos assim, né? Sim, e aí o mal... O ser humano, ele na verdade nunca está satisfeito com o que tem, né? Sempre quer
ter mais. Isso é um desafio para a gente, né? Sim. Principalmente o cristão tem que aprender a estar satisfeito com o que Deus está lhe dando. Exatamente. O Paulo falava sobre isso, né? Então eu tenho que ficar satisfeito com o que Deus me deu. Deus me deu, eu estou satisfeito. Isso não significa que eu vou ficar parado, encostado, esperando cair do céu. Deus te deu aquilo ali porque Ele sabe que você só vai suportar aquilo ali. Talvez se você ter coisa grande ali naquele momento, você não vai suportar, porque você não tem estrutura para suportar aquilo. E uma ali. vez estruturado, Ele vai lhe dar mais. Sim. Certo? Exatamente, correto. Glória a Deus. Então vamos a um intervalo rapidinho, esse assunto vai render ainda. É só o primeiro bloco do programa. Não saiam daí, porque, olha, você vai sair desse programa. Quando terminar o programa, você vai falar assim, ó, eu vou sair desse sofá, eu vou empreender, eu vou colocar minha empresa para aparecer e vou honrar o meu Deus. É assim que você vai pensar. Vamos a esse intervalo, rapidinho, já voltamos. Graças a Deus, voltamos com Conexão e hoje falando de empreendedorismo. Eu estou aqui com o Valdo Fernandes e também com o Eric Calixto falando sobre esse assunto. São dois empresários, dois empreendedores que estão trazendo aqui a experiência deles para você então aprender e começar a se mexer, porque assim, podemos ter vários desafios para empreender no nosso país e com certeza temos, né? Já falamos aqui no bloco anterior que um dos maiores é inclusive a carga tributária, mas mesmo assim vale a pena, ainda mais se você coloca a sua empresa nas mãos de Jesus Cristo, porque Ele quer a sua prosperidade, né? Aliás, irmãos, não está dentro do contexto aqui, mas rapidinho. A gente vê muito em algumas igrejas mesmo, evangélicas, tá? As pessoas criticarem muito quando se vê um pastor falando de prosperidade. Né? Até gostam de falar muito da teoria da prosperidade, que é negócio todo. Mas a Bíblia fala de prosperidade, a Bíblia fala mais de dinheiro do que de salvação, aliás, né? Ela fala mais de dinheiro do que de salvação. E se você olhar o histórico do povo de Deus, você vai ver que o povo de Deus, quando o cinto apertava, Deus via e levantava eles rapidamente e eles eram prósperos. Você vê desde Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, todos eles podiam ter começado por baixo ou podiam ter tido alguma queda, mas Deus sempre exaltava e colocava todos eles no topo e sempre prósperos, sempre prósperos. Eu, sinceramente, tenho dificuldade de entender porque alguns pastores que professam a mesma fé, algumas igrejas que professam a mesma fé nossa, têm essa dificuldade de falar de prosperidade. Eu não sei se vocês pensam igual, mas eu não entendo isso. Porque eu entendo que por ele, lógico, nem todo mundo será rico, mas por ele, nenhum servo dele, ele quer que fica mendigando pão. O Davi falava isso, né? Fui moço, já estou velhinho, nunca vi um justo mendigar o pão. Então Deus é supridor de necessidade. Por que não falar de prosperidade? Por que não falar de dinheiro? Qual é o problema de falar de dinheiro? Contando que o dinheiro não esteja dominando você. Né? O maior interessado em ver a gente bem é o próprio Deus. É o próprio Deus. Sim. Né? E você vestindo bem, andando bem, com um bom carro. Imagina já aconteceu comigo. Imagina você de Bíblia, terno, gravata, indo para a igreja, o carro quebra, porque é um carro velho. Aí todo mundo empurrando. Aí também o pessoal olha assim, por que não fazer? Quem vai fazer nessa igreja? O pastor chegando assim, né? Como é que vai dar um exemplo de falar sobre oferta, sobre dízimo? Entendeu? Sobre primícia? Quer dizer, então, assim, é uma coisa realmente que não encaixa muito aqui, eu não consigo entender muito. Os de fora eu entendo. Sim. Perfeito. Os de fora eu entendo, mas os de dentro... Será que não está lendo a mesma Bíblia que eu? É o ponto que eu ia tocar. Eu acho que é falta de conhecimento da palavra, porque a palavra diz que a prosperidade é um dom de Deus. Pois é. Deus quer os seus filhos prósperos. O que, como a gente falou no bloco anterior, a gente não pode se apegar ao dinheiro e até por isso você falou, nem todo mundo vai ser rico, porque Deus conhece o coração de cada um. Então Deus sabe como cada um vai se portar diante de uma situação como essa. Agora, que a prosperidade é um dom de Deus e a gente não pode negar, isso é bíblico, a gente precisa realmente entender que Deus nos quer próspero, como o Eric bem falou, não só para ofertar dízimo, mas para sermos exemplos de que o cristão empreendedor, ele precisa ser um exemplo em todas as áreas para as outras pessoas que estão de fora. Bom, eu tinha que colocar essa posição, porque é algo que eu tenho que falar de vez em quando eu comento isso até na minha igreja lá, que é importante a gente estar falando sobre esse assunto. Nós vamos agora ao quadro Abre Aspas. Solta a vinheta. O Abre Aspas de hoje
fala sobre o seguinte: quase metade dos brasileiros tem ou quer ter um negócio. Segundo a pesquisa Monitor Global de Empreendedorismo, em 2023, essa pesquisa em 2023, realizada pelo SEBRAE, em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, a ANEGEP, em 2023 o Brasil somou 90 milhões de empreendedores ou candidatos a empreendedores. Deste total, 42 milhões são de pessoas adultas, com idades que variam entre 18 e 64 anos, que no próprio ano já tinham um negócio ou fizeram alguma ação visando ter um negócio no futuro. Já os outros 48 milhões não têm empreendimento, mas que dizem que gostariam de ter em até 3 anos. Ter o seu próprio negócio, inclusive, é o terceiro dos 15 principais desejos dos brasileiros, perdendo apenas para viajar pelo Brasil e comprar a casa própria. Com esse resultado, segundo o relatório 2023 da GEM, o Brasil mantém a segunda maior estimativa absoluta com relação aos empreendedores potenciais, ficando atrás apenas da Índia, que possui 106 milhões de empreendedores. A fonte é o aciap.com.br. Olha, que interessante, né? Quer dizer, são 3 no caso. A primeira, viajar pelo Brasil. Olha aqui como é que é uma coisa, né? A segunda, comprar a casa própria. E a terceira, ter o seu próprio negócio. Mas não teria que ser a primeira, ter o seu próprio negócio. Como é que você vai viajar? E como é que você vai comprar a casa própria se você está ruim de dinheiro? Ter o próprio negócio é o foco, né? Eu acho que isso vem um pouco do foco. Ó. O brasileiro tem que aprender a ser focado. Seria mais ou menos isso? Mas acho que também é um pouco cultural, né? Nós, na nossa infância, né, nos nossos estudos, a gente sempre foi doutrinado a estudar, tirar as melhores notas, se formar e ter um emprego e comprar casa própria. Essa era a regra, vamos dizer assim, dos nossos antepassados. Então, a pessoa vem antes de empreender, querer ter a casa própria, mas é um contrassenso, né? Porque se ela empreendesse, ela conseguiria comprar a casa própria muito mais rapidamente. E viajaria pelo Brasil todo. Vai viajar assim. O mundo todo. A possibilidade de viajar pelo mundo inteiro. Ah, meu pai, que coisa. Mas é cultural, com certeza é cultural. E foco. A gente foi ensinado a focar errado. Né? Sim, eu acredito também que o principal causador disso daí é a internet. Que a juventude hoje cresce com o quê? Com o desejo de ser aceito, sabe? Ver pessoas com carrão, com casa própria, ostentando. E a criança já cresce com esse desejo. Entendeu? Isso é bastante... A tecnologia realmente influencia também nesse comportamento, porque o que ele falou, a pessoa vê a pessoa tirando foto, viajando em Miami, não sei, e a pessoa, então, também quero ter essa vida, também, aí vê um casarão, e como eles botam lá, né, um carrão, um casarão, quero ter essa casa, talvez por isso também. Só que aí não sabe que tem que entender que para ter isso tudo tem que ter dinheiro, né? Exatamente. Tem até os seus caminhos mais fáceis de chegar, né? Mas que vai trazer a ruína. Sim, claro, com certeza. É melhor pular fora. Vamos lá. Provérbios 14, 23 diz o seguinte, na nova versão internacional, eu trouxe para vocês, nova versão internacional, Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Cai dentro do que a gente está falando, né? Sim. Aí você fica falando, queria tanto ter isso, isso o quê? Que o fulano tem. Queria tanto ter isso, mas o que a fulana tem. Quer dizer, a pessoa vai vendo internet, essas coisas todas, os famosos, né? Você vê jogador de futebol, por exemplo, com 17, 18 anos. Ganhando milhões. Quer dizer, aí o garotinho de 15, que joga um pouquinho de bola, vai assim, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Daqui a 4 anos eu estou ganhando milhões. Só que 90%, até um pouco mais de 90%, pouco mais, dos jogadores ganham salário mínimo. Sim. A gente costuma olhar para o top, né? Premier League, Bundesliga, os tops do Brasil, né? Os times grandes e os grandes jogadores que ganham milhões. E esquece que 90% é tudo time pequeno e jogador que já está com 30 anos e ainda ganha um salário mínimo, ralando para
para fazer um contrato, de repente, dos sonhos e mudar a vida dele da noite para o dia, como a gente vê alguns jovens que às vezes saem até da comunidade e já sai direto para a Europa, de repente, e já vai com um status de milionário, quer dizer. Então é algo que realmente deve influenciar bastante, né? Esse provérbio é forte, porque ele está mandando você trabalhar arduamente. Peraí, deixa eu só falar uma coisa. Tá aqui. Eu não estou falando nada contra futebol não, tá? Eu jogo bola, futebol, quase fui jogador também, então não tem problema nenhum quanto a isso, tá bom? Aliás, para ser jogador profissional e ganhar o que esses caras ganham, o trabalho é árduo. Eu quero falar. Não pensa que eles vão ficar de perna pro ar, bebendo, comendo, depois vai pro campo. Isso. Não pensa que é assim não, tá? O próprio Romário, outro dia eu vi uma reportagem com o Romário, agora atual, ele já com a idade que ele está agora. E ele falava, diferente do que as pessoas pensam de mim, eu sempre me preparei fisicamente. Eu não gostava de treinos táticos, mas fisicamente sempre me preparei. E ele falou assim, e eu nunca bebi. Eu gostava da noite, ele falou. Eu gostava da noite, mas nunca bebi, nunca botei uma bebida alcoólica na minha boca. Então aí você vê porque o Romário tinha aquele sucesso. Bom, além de craque, o cara era brincadeira com a bola no pé, brincadeira. Mas ele tinha um dom, mas ele se cuidava. Só que ele gostava da noite, mas ele treinava fisicamente, ele cuidava do físico dele, por isso estava sempre fininho e sempre jogando a fila da bola. O próprio Cristiano Ronaldo, era o primeiro a chegar no treino e o último a sair. Foi bom você ter falado, ter ressaltado essa questão, porque às vezes as pessoas só olham o topo, né? Só olham o que está de fora da água, mas não vê o que está embaixo, o quanto aquele cara percorreu para chegar até aquele patamar. O Cafu mesmo, por exemplo, foi dispensado de 3 peneiras. O quanto esse cara trabalhou para poder ser aceito no futebol, persistiu, resiliência, como a palavra diz, trabalho árduo. Ele continuou trabalhando, mesmo sendo criticado, mesmo sendo dispensado, ele continuou trabalhando e conseguiu chegar à seleção brasileira. Foi o capitão, né, da seleção brasileira. É um vencedor, né? Nesse quesito, né? Nesse quesito. E aí, falando um pouquinho sobre a outra parte do versículo, que as palavras, né? O muito falar, o cristão, muitas das vezes, confunde, porque ele é um ser de Deus, ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que as coisas vão cair do céu. Que vai ficar em casa assim, eu vou empreender. Aí só fala que vai empreender e fica esperando, não, Deus já abre alguma porta, dá alguma oportunidade. Caramba, mas o que você está buscando? Porque Deus está pronto para te servir e pronto para te ajudar. Agora, se você não estiver buscando, Deus não trabalha com os desocupados. Deus não busca nenhum desocupado para fazer ele sentar no trono. A palavra oração já diz, né? Orar mais ação. Orar mais ação. Orar você e fazer. tem que agir, você tem que estar buscando. Não vai cair do céu. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver vários personagens que eram pessoas... A Débora, por exemplo, a juíza, a Débora, poxa, era uma mulher que houve uma guerra e o cara falou assim, eu só vou se a senhora for. Aí ela falou assim, sério? Então tá, eu vou, mas a glória não vai ser sua, não. E ela foi pra guerra com ele. Isso aí. Quer dizer, era uma mulher de guerra, uma mulher guerreira. Não era juiz à toa, né? Não era juiz porque ficava de bobeira em casa, vendo novela. Já era uma patela assim, vendo novela. Né, irmão? Fazer alguma coisa diferente, quer dizer... Eu sou muito contra esse negócio de novela, por isso que eu gosto de falar de vez em quando, eu não gosto desse negócio de novela. Mas assim, vamos continuar, era a coisa que a gente faz. Realmente, só falar não adianta, né? Sim, tem que agir. Eu lembrei de uma mensagem que eu dei esses dias, de Marcos 11, 23, né? E Jesus fala no 22, tem de fé em Deus, para o Pedro. Depois ele fala, se você falar, né? Você falando, a esse monte que te lança-te no mar, e não duvidar em seu coração que aquilo que você disse vai acontecer, pode ter certeza que aquilo acontece, né? Então, a nossa fala, ela tem que estar alinhada com a de Deus. Sim, se eu conheço a palavra e falo o contrário da palavra, eu estou desalinhado com ele. E essa fala não traz nada. E esse trabalho árduo nem sempre é um trabalho árduo no sentido de dormir só 4 horas por dia. Sim. Né? De ficar cansado de tanto trabalhar. O trabalho árduo, às vezes, é ter tempo para você dobrar seu joelho, ter tempo para você orar, ter tempo para você estar na casa de Deus, não perder suas reuniões na casa do Senhor, prestar atenção na palavra, né? Porque na hora que o pastor está pregando, você até anotar uma coisa que falou forte contigo, você vai lá, anota rapidinho aquilo ali para depois meditar em casa. Porque tem gente que não anota nada, não guarda nada, né? E depois até esquece de uma palavra que falou forte no coração e Deus podia fazer. Então, trabalhar arduamente não significa só chegar mais cedo, sair mais tarde.
ralar, ficar cansado no músculo. Ou dormir pouco, porque trabalha muito. Também tem o trabalho que é o espiritual. Né? Sim, sim. Eu penso desse jeito, eu creio que isso o leva a trabalho árduo gente longe. seria trabalhar o necessário, trabalhar o suficiente para que você obtenha os resultados. Porque, como a gente falou, não adianta você só falar e não adianta você deixar de agir. Se você trabalhar o necessário, você vai colher os resultados. É orar e agir, então, né? Exatamente. Orar e ação. Mais ação. Mais ação. Qual é o princípio cristão mais difícil? Aí a gente já está começando a entrar nesse assunto, é até bom, né? É como se fosse uma introdução. Sim. Qual é o princípio mais difícil, qual é o princípio cristão mais difícil de colocar em prática quando pensamos em empreender? Érica, eu vou começar contigo. Bom, acredito eu que seja a lealdade em Deus. Porque empreender temos os caminhos fáceis, mas também temos os caminhos difíceis, certo? Eu posso dar até um exemplo que eu vivi semana passada. Tem um certo amigo que eu não via há tempo, e ele chegou até mim e perguntou, pô, Éric, tu ainda tá trabalhando com roupa, né, e tal, tá com tua marca? Eu falei, tô sim. Ele falou assim, pô, então, eu consigo os tecidos para você pela metade da nota. Opa. Aí eu já senti que não era algo bom. Sim. Entendeu? E aí Deus deixa a gente passar por isso, para Deus ver qual vai ser o nosso posicionamento. Sim. Então acredito que ali a nossa lealdade tem que estar em dia, certo? Claro, se eu fosse outro, eu compraria esse tecido, iria pagar bem menos, iria lucrar muito mais, mas eu estaria perdendo com Deus, Sim. que é o único que pode alavancar meu negócio. Perfeito. Ótimo exemplo. Perfeito. E aí? Nessa mesma linha da lealdade, da fidelidade para com Deus, mas eu acredito que sejam vários princípios que todos eles convertem em princípios bíblicos, né? Que é a honestidade, a ética, a sinceridade. Então, por isso que eu gostei muito do exemplo. Exatamente. Tá tudo dentro desse exemplo que o Éric deu. Exato, porque nós que vivemos no Brasil, né, temos uma coisa chamada jeitinho brasileiro. Muitos empresários querem ir por esse atalho para poder ter resultados maiores. Como ele falou, uma compra de um produto com a meia nota, uma compra de produto sem nota. Então, às vezes, você pensa assim, não, eu vou me dar bem, mas não vai, porque nada errado vai dar certo. Nada que você comece errado vai dar certo. Então, você tem que se basear nos princípios que a palavra te determina para que você não saia da linha e o teu negócio continue prosperando. Então, a honestidade, a ética e a sinceridade, a lealdade, todos esses princípios, eles têm que ser a base para o seu negócio, para que tenha resultado. Já passou por algo parecido? Já porque o mercadinho, a gente... Tem uma margem muito pequena, né, para se trabalhar, porque a gente não pode ser nem tão caro quanto uma loja de conveniências, também não pode conseguir, a gente não consegue ter o preço de um mercado natural, um atacadão da vida, enfim. Então você tem que ficar ali basilando a tua margem, fazer um mix de produtos bacana. Então muitas das vezes vem essa proposta, olha, eu consigo, se você não precisar da nota, se você não precisar, eu consigo fazer para você. Só que você vai lá, poxa, legal, vou ganhar uma vantagem aqui, mas e como é que fica o meu posicionamento cristão? Como é que eu fico perante Deus, que é o meu sócio principal, que é quem manda no meu negócio? Eu não posso fazer isso, não posso abrir mão, exatamente. Então, a gente não pode abrir mão dos nossos princípios em prol do dinheiro ou em prol de qualquer outra coisa. Nossos princípios têm que ser a base para tudo. Vou te falar, o mundo fica louco com a gente, não fica? Não entende nada. Eles ficam pirados com a gente. Você imagina um antigo amigo, né, que chega até você, Éric, e fala isso, você fala assim, não, irmão, tô fora disso aí. Aí o cara fala assim, como assim? Não entende nada. Pô, tu não quer levar vantagem? Sério? Você não quer... Eles ficam loucos com a gente. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus por isso. Ser viciado em trabalho é pecado, Valdo? Bom, ser viciado, como a palavra... Todo vício, né, é complicado, né? Todo vício, ele vai te levar a um caminho ruim. E o trabalho, como a palavra de Deus nos diz, há tempo para todas as coisas. Então, existe tempo de trabalhar, existe tempo do seu lazer, existe tempo de cuidar da família, existe tempo de cuidar da vida espiritual. E se você for viciado no trabalho, você vai ficar focado naquilo ali o tempo todo. E aí você vai abandonar, às vezes, a igreja, que você ia de quarta, sexta, domingo, você passa aí só aos domingos. Você deixa de brincar com seus filhos, porque os seus filhos estão crescendo, mas você está querendo dar uma vida melhor para eles. Aí você até se coloca atrás dessa desculpa. Não, eu estou trabalhando é porque eu quero dar uma condição melhor para você, eu quero dar uma vida melhor para você. Só que você precisa conseguir equilibrar
O equilíbrio é primordial em todos os negócios e na nossa vida. Então, você ser viciado em trabalho, a palavra vício, né, remete a você estar ali o tempo todo fazendo aquela coisa, isso não vai te fazer bem. Você tem que saber determinar uma hora para começar e a hora para terminar, para que você tenha tempo de fazer todas as outras coisas, que são importantes também. Vício, então, não é focado, né? Não, vício diferente. é vício, focado é focado. Concordo plenamente com o pastor. Vício, a palavra já vai dizer, né, que a gente não vive sem aquilo. Se você não vive sem aquilo, você vai estar pensando naquilo 24 horas por dia. Você vai abandonar o que realmente vale a pena. Exatamente. Aí você não vai ter um tempo de qualidade com a sua família. Você vai chegar em casa, sua esposa vai querer uma atenção, seu filho, você não vai ter tempo para ele. Vai pensar em trabalho, só em trabalho, e vai perder até mesmo a sua família. É interessante, porque essa desculpa que o irmão Valdo falou é o que a gente geralmente escuta. Passou, mas ela acabou o casamento, mas ela reclamava, não sei de que ela reclamava, porque eu trabalhava muito para eles. Eu trabalhava por causa deles. Se eles têm alguma coisa, porque eu trabalhei muito. Só que o cara não percebeu que ele ficou 10, 15, 20 anos da vida dele sem dar atenção nenhuma pro filho. O filho cresceu, não sabe como é a nota dos filhos, não sabe as lutas que o filho passou no colégio, os bullying que ele sofreu, não sabe de nada. Qualquer coisa, fala com a mãe. Eu mesmo vivi isso na pele. Então é complicadíssimo isso. Eu sei muito bem disso, porque eu vivi isso. Eu fui bancário por 20 anos, né? E boa parte desse tempo eu não era cristão, me converti em 2011. Então, eu vivia para o trabalho. Eu acordava de manhã cedo, porque eu virei gerente geral, então eu abria a agência, eu fechava a agência, eu já saí de uma agência bancária às 11 horas da noite. Olha que loucura. E aí, no dia seguinte, eu estava lá às 7 horas da manhã de novo. E aí, no final de semana, eu estava fazendo planilha. Ou seja, eu não tinha tempo para nada. Era viciado realmente em trabalho. Eu também já trabalhei em banco, mas não foi em agência. Eu gerenciava um setor do banco. Sim. Na época. E eu cheguei a trabalhar domingo o dia inteiro. Era mais ou menos isso. Domingo o dia inteiro para fazer uma organização que precisava. E eu supervisionava tudo. Então eu tinha que trabalhar 7 dias. Sábado e domingo também trabalhava. Era brava a coisa. E eu tive a ponto de perder minha família, meu casamento, e exatamente eu falava isso aí. Essas palavras que eu estou falando que eu não deveria, mas eu não tinha entendimento cristão, eu falava, olha, mas eu dou duro danado, eu que boto comida em casa, se não fosse por mim, como é que já está essa casa? Mas o mais importante estava se perdendo. Exatamente. Isso aí é a família. Exatamente. Tu é casado, Eric? Não, sou noivo. Não. Noivo? Ano que vem, graças a Deus. Então já aprende, que ano que vem você vai casar. Eu tô anotando aqui na mente. Fica aí. Ano que vem você vai casar. Continue vendendo suas roupas, mas traz ela para perto e vai junto. Isso aí, Vocês dois serão... Qual é o nome dela? Fernanda. Fernanda. A sua noiva é Fernanda. Sim, então, sim. a Eric e a Fernanda se tornarão, ano que vem, um só. Amém. Eu acredito que foi um propósito de Deus, né? Propósito ter colocado ela na minha vida. Tá na mesma visão que eu, me ajuda também. Olha aí, então já está perfeito. Ela é uma pessoa maravilhosa. Glória a Deus, coisa boa. Nosso Deus faz tudo perfeito, né? Amém. Ok, frutos do trabalho. Sonhos realizados através do trabalho. Valdo, o que você tem de projeção ou o que você já realizou como fruto do seu trabalho? Bom, como você falou, já empreendi em algumas coisas, né? Em alguns negócios que eu empreendi, a gente foi agraciado conquistamos, né? Viagens, premiações, mas nada disso supera ao bem-estar entre a minha família. Eu acho que esse é o maior fruto do meu trabalho, é eu poder chegar em casa, saber que eu tenho uma família abençoada, que Deus está honrando o que a gente está fazendo e que Deus sempre nos mantém saudáveis, mantém a nossa família com a saúde em dia, a gente tem condições de pagar um bom plano de saúde, a gente tem condições de ter uma paz dentro de casa, porque eu acho que o maior fruto do trabalho tem que ser esse. Não pode ser no teu trabalho, tem que ser dentro da sua casa, porque da sua casa que você parte para todas as suas aventuras, para todos os seus empreendimentos. Então, se você tiver paz na sua casa, que é a paz que Cristo nos dá, que é a paz que excede todo o entendimento, que é a principal, isso vai te dar condições de você desenvolver qualquer atividade. Agora, quando você não tem paz dentro de casa, quando a saúde dos seus filhos não tem uma segurança, quando os seus filhos passam mal e você não sabe o que fazer, vai para uma fila de hospital que, infelizmente, a gente gostaria que a saúde pública fosse uma prioridade no nosso país, mas não é. Mas aí você vai para uma fila de hospital, você vê o que você não está conseguindo dar para a sua família aquilo que eles precisam. Então, esse é o maior fruto do meu trabalho, eu conseguir proporcionar um bem-estar para a minha família. Que bom. Eric, mesma pergunta.
já alcançou os frutos do seu trabalho? Tem alguma coisa ainda que você... Calma, ter com certeza tem, né? Sim, muitas. Até porque você vai casar ainda, né? Exatamente. Né? Então, Renata? Fernanda. Fernanda é o nome dela, Fernanda. Ainda vai casar ainda com a Fernanda, quer dizer, então deve ter vários sonhos. Mas tem algum caso que você gostaria de compartilhar com a gente? Apesar da marca não ser famosa, conhecida, mas eu acredito que pelo meu bom trabalho, pela qualidade que eu faço na minha empresa, hoje o que me alegra bem são os feedbacks positivos que eu recebo. Ah, legal. Até mesmo de próprios jogadores do Flamengo que usam a marca, famosos que usam e me dá o feedback positivo. Falam, pô, tua marca tá parecendo marca tal. Tipo assim, Entendi. já tá Indo no colocando status, no né? nível, Já tá colocando uma no marca status, boa. né? Então isso me alegra bastante. Que bom, Entendeu? né? Ter conquistado também hoje a minha loja física esse ano. Tô desde 2017 Você no estava negócio. só na virtual? Só na virtual. E hoje, graças a Deus, Deus me Já tem abençoou a com a loja física. E eu almejo shoppings. Não, e está entendeu? declarado. A visão é Está essa. declarado isso aqui no Exatamente. Conexão. Eu declaro como servo de Deus que essa marca vai alcançar Amém. patamares, Eu creio. sem fazer trocadilho com BH, Isso aí. patamares altíssimos O que para a me glória man- de O Deus. que me mantém de pé é a promessa de Deus, pastor. É isso Pode aí. vir gente falar, duvidar. O que me Isso mantém aí. de pé é a palavra de Deus. Glória Se a ele Deus. falou, tá falado. Exato. Glória a Entendeu? Deus. E eu uso de escada as críticas. Vou usando de escada. E eu creio A que na melhor hora coisa certa que o tem, Senhor né? vai virar a chave. Eu acho a crítica boa, sabia? Sim. Eu também acho. Eu acho gosto. boa. Pode falar mal de mim, vai, fala. Algumas eu vou ver e falar assim, isso aqui realmente eu preciso melhorar. Algumas eu vou ver, e por inveja, tá amarrado em nome de Jesus. E a gente vai querendo crescer mais, né? Querendo melhorar quando a gente é criticado. A crítica sincera vale mais do que elogio. Pô, vale mais, vale muito Crítica mais. Até porque construtiva. muitos elogios Exatamente. não são real. E se a inveja vem é Não são. porque a gente sabe que tá no lugar certo, na hora certa, né? Cara, assim, o nosso líder, o pastor Michael, é o nosso líder do Estado. Ele entende, conhece, não sei se você conhece, mas você é de outra denominação. A gente tem um líder estadual, os regionais, como eu, e tem um estadual, e ele, o estadual hoje é o pastor Michael. Na primeira reunião que ele fez com a gente, ele falou assim, pessoal, me criticam muito pelo jeito que eu sou, que ele é bem pra frente, assim, que jeitão, né? E me criticam muito. Se eu fosse olhar para as críticas, eu estava lá atrás. Parece que quanto mais me criticam, mais para frente eu vou. Então pode falar mal de mim. Você tem que aprender a não dar ouvidos para quem fala mal de você e continuar. O importante é você estar na direção de Deus. Entendeu? Porque o diabo vai tentar te parar. Com certeza. Que Deus tem, ele sabe que Deus tem um propósito na vida de vocês. Certo? E quanto mais você cresce, mais o nome do Senhor é glorificado. Exatamente. É isso que deixa o diabo nervoso, que ele fique mais nervoso ainda com vocês. Isso aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, nós vamos agora às ruas no quadro Opinião. A pergunta de hoje que a gente fez foi: o que um empreendimento deve ter para ser considerado bom? Vamos lá. Um bom atendimento, uma boa pessoa para tratar os clientes bem. Ela precisa ter, primeiramente, disciplina, boa gestão, qualidade, estabilidade, status para as pessoas poderem ter uma boa condição de trabalho. Eu acho que uma boa administração, né? Acho que isso aí vai fazer a empresa funcionar bem. Então, uma boa organização, uns ótimos preços também, porque muita gente deixa de ir em outros lugares por causa do preço. Então, uma boa empresa ela precisa ter credibilidade, segurança, passar confiança para o cliente, ser de fato aquilo que a gente informa, como funciona, entendeu? Se adequar ao cliente, a gente poder fazer melhoria, gerar possibilidades para que ele possa fazer uma boa compra. Um preço bom, um ótimo atendimento, um lugar tranquilo, sem ter aquela perturbação. Posso te ajudar? Nada disso, que eu não gosto que eu estou andando e pessoa ficar atrás de mim possa ajudar. Principalmente a qualidade, né, do material, né, e também a validade, porque tem muitas coisas que a gente vai comprar
e às vezes está passando da validade. Bom atendimento e credibilidade. Está faltando muito, principalmente na área das farmácias. O atendimento está péssimo. O ser humano está adoecendo muito mais, mas o atendimento nas farmácias está horrível. Você entra em filas aí, quilométrico, parece que você está pedindo favor. Isso que está acontecendo hoje. Em primeiro de tudo, tem que ter um bom senso realmente de higiene, né? Tudo normalizadinho, que a empresa seja bem organizada, tudo certinho, para ninguém sair reclamando. Ser atencioso, tratar o cliente como você gostaria de ser tratado, ter atenção e carinho naquilo que você está fazendo e principalmente amor. Atenção, amor, organização. Você vê que são tudo é um conjunto de coisas, né? Sim. Eu acho que até na igreja você tem que olhar a pessoa e saber como a pessoa é. Eu tenho que olhar as ovelhas e eu tenho que saber, bom, essa pessoa aqui a gente pode brincar, pode sorrir, a outra é mais séria, então tem que tratá-la com mais seriedade, né? Não pode brincar muito, porque ela não gosta muito de brincadeira. Acho que em todos os lugares você tem que olhar para o outro primeiro. Jesus ensinou isso, né? Sim. Jesus ensinou isso. Você amar o próximo como a si mesmo. Você olha para o outro também, né? Não olha só para você. E nos negócios, acho que vocês... Dá para identificar os clientes ali. Não, né? É legal que eu vi um monte de empreendedores, né? Dando entrevistas ali. Eu vi um monte de empreendedores sabendo de tudo, que tem que ser feito. Glória a Deus. Legal. Bom, vamos lá ao X da questão de hoje. Da questão de hoje, qual a importância da igreja na vida dos empreendedores? Eu vou trazer um versículo para vocês, mas com versões diferentes. Na corrigida diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. É a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Mas presta atenção, na Nova Bíblia Viva de Portugal, a NBV de Portugal, toda a escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Então, é muito importante você estar na igreja e ouvir o que o seu pastor, eu outro dia falava lá na igreja, você tem que se preocupar com a sua igreja. Ela é séria? É. Prega o evangelho? Prega. Agora, pastor, é sério? É. Prega o evangelho? Prega. Tem uma vida santa? Tem. Não sai dessa igreja. Não importa a cor da parede, não importa as luzes, não sai dessa igreja. Porque é Deus, a sua fé é em Deus, certo? Quando você tem uma escritura que é revelada a você para te ensinar tudo, você vai empreender na direção de Deus, porque o pastor vai ser usado para isso. Lá no altar você vai receber cada mensagem e você vai talvez ter até a direção do que você vai empreender. Ou de como vai empreender, de como você vai administrar seu empreendimento. Isso tudo pode vir da palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo para te ensinar em todos os ambientes da sua vida. Guarde isso e esse é o X da questão de hoje. Bom, eu estive hoje com o Valdo Fernandes. Valdo, o nome da sua empresa, suas redes sociais, como que a pessoa, talvez alguém que administra um prédio, um condomínio inteiro, pode procurar para colocar e qual o diferencial, enfim. Fique à vontade, Deus lhe abençoe, foi bom tê-lo aqui com a gente. Que bom, eu que te agradeço. Então, a nossa empresa, a franquia que a gente representa é a Market for You, é uma franquia que está desde 2019 no mercado, como a gente falou muito, ela teve o seu auge no período de pandemia, mas ela continuou crescendo. Hoje já são mais de 2.200 unidades dessa franquia, ela é a maior do Brasil e da América Latina. E para quem quiser, quem for dono de empresa ou a pessoa que trabalha numa empresa que sente uma necessidade de ter um mercadinho na sua empresa ou um síndico de condomínio que quer levar o Market for You para dentro do seu condomínio, pode entrar em contato conosco através do DDD 21 97102 3735 ou através do e-mail vfernandes.marketforyou, e o Market for You é com 4 e a letra U no final, market com T mudo, número 4 e a letra U, @gmail.com. E tem o Instagram também, Valdo Fernandes, _oficial, @Valdo Fernandes, _oficial.
Graças a Deus. Também estive aqui com o Eric Calisto, proprietário, no caso, empreendedor da Divisa, empresa de vestuário. Prazer tê-lo aqui, Eric. Prazer conhecê-lo. Espero que volte outras vezes. Por favor, fale com o público, então. Como que eles podem te procurar, o Eric? Então, a gente está na rede social, pelo Instagram, @usedivisa, divisa com Z. E hoje eu congrego na Assembleia de Deus Ministério Clínica da Alma, ADCA, que se encontra na rua Crondiúba, 201, Ilha do Governador. Telefone para contato DDD 21 969 17 35 21. Foi um prazer tê-los aqui com a gente, tá? Bom, como sempre digo, estamos conectados. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amigos, eu estou na rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu, ali bem em frente ali ao shopping, né? Do outro lado do shopping, no caso. E eu espero por você, só queria te avisar que todos os domingos tem sido muito especial os nossos cultos, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Compareça com a sua família. Vai ser um prazer poder conversar com você. Eu converso com todo mundo depois dos cultos. E vai ser um prazer poder conversar com você, tá bom? Ficamos por aqui. Um forte abraço e até o próximo Conexão.